E peço que suba à tribuna o doutor Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, que falará tanto pelo representado Jair Messias Bolsonaro, quanto pelo representado Walter Souza Braga Neto, pelo tempo somado regimental de 30 minutos. Muito bom dia, eminente presidente, senhora ministra Carla Lúcia, excelentíssimos senhores ministros, doutor representante do Ministério Público Eleitoral. Como bem disse o doutor Valber Agra, em virtude de fenômenos como as chamadas bolhas informacionais, que são muito caros a questões como as fake news, por exemplo, dentre outras, estão também os temas dos chamados fatos alternativos e das disputas de narrativas sobre os mesmos fatos. Até passado bastante recente, convivia-se muito bem com versões diferentes, com visões diferentes, mas dos mesmos fatos. Isso é próprio da democracia em sentido substancial. É bom que seja assim e sempre foi assim. Filtros artificiais de verdade têm tisnado, todavia, esses consensos democráticos verdadeiros e colocam em xeque, sim, conquistas civilizatórias e instituições republicanas. É justamente esse o caso. O julgamento em debate é representativo desse tipo de disfunção nada serviente da boa democracia e do verdadeiro Estado democrático de direito, como bem disse o ministro Marco Aurélio, onde os fins não justificam os meios. No Estado de Direito, ritos e solenidades não podem ser flexibilizados em nome de nada, na mira de nenhuma finalidade pretendida de antemão, notadamente de natureza política. É por meio dele, devido ao processo legal, é por meio do Estado democrático de direito que se infunde justamente racionalidade, imparcialidade e equilíbrio aos atos de poder, inclusive aos atos de poder do poder judiciário. Se não há direito sem política, o que é verdade, também não deve existir política à margem do direito. São conquistas inegociáveis e são conquistas em inegável instrumentalização recíproca. Graças justamente ao império do direito, ao império da lei, o Estado democrático de direito, não precisamos acreditar em homens, ainda que bem intencionados, para alguns chamados de déspotas esclarecidos, mas sim na lei, mas sim na justiça, como acesso à ordem jurídica justa. Com todo respeito ao ilustre advogado que me antecedeu na tribuna, não está em julgamento, como quer se fazer crer, o bolsonarismo. Não se está a arbitrar uma disputa sangrenta, imaginária, entre a civilização e a barbárie. Não está em julgamento, mesmo porque o Tribunal Superior Eleitoral é um tribunal, não é um parlamento, não é um colégio eleitoral. Não está em julgamento, portanto, aqui, nesse processo, a validade, por exemplo, de um processo de direita para a vida política da nação. Nada disso está em julgamento, não pode ser assim. Está em julgamento a reunião com os embaixadores, a vida muito antes do início do período eleitoral e das eleições, em julho de 2022, em que o presidente, sim, talvez num tom inadequado, ácido, excessivamente contundente, fez colocações sobre o sistema eleitoral brasileiro, sobre aprimoramentos necessários, sobre o sistema de colheita de votos. A impropriedade da via eleita, excelências, é patente. Patente. São tipos que, num escrutínio severo, isso seria legítimo, teriam o condão de gerar multas, ou por descumprimento do artigo 36, ou por descumprimento do artigo 73, ambos da lei das eleições. Multas, aliás, nos moldes de tantas que foram aplicadas pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral em casos rigorosamente semelhantes. Não é preciso ter uma memória prodigiosa
para relembrar que multas foram aplicadas pelo TSE ao próprio investigado, ao senador Flávio Bolsonaro, ao deputado Nicolas Ferreira, à deputada Carla Zambelli, dentre outros. Multas por falas de conteúdo desinformacional. Pelos mesmos fatos em julgamento, ministro Alexandre, o presidente Bolsonaro já foi multado. Representações, não AGES, representações do PT, do PCdoB, do Ministério Público Eleitoral e do próprio PDT, sobre os eventos, sobre a reunião com os embaixadores. Em julgamento conjunto, o tribunal, inclusive, aplicou a multa de R$20 mil a Jair Messias Bolsonaro. Mas há mais. Perceba-se que o PT, que se preocupou em impugnar com muito método, com muita verticalidade, diga-se de passagem, em elogiar a passagem, cada centímetro da caminhada eleitoral da campanha bolsonarista, não ajuizou a AGE nesse caso, nem o diligente Ministério Público Eleitoral, nem os demais candidatos, nem os demais partidos, porque não quiseram, porque claudicaram. Não. Coube ao PDT, antes de deflagrado o período eleitoral e muito antes das eleições, manejar uma ação de investigação judicial eleitoral por fatos amoldáveis aos tipos da representação do 36 ou do 73 da Lei das Eleições. Uma ação que, nos termos da lei, se presta para apurar não o uso, mas o abuso do poder político, o abuso do poder econômico e o abuso dos meios de comunicação, inclusive na internet, por construção judicial recente do TSE, e que exige gravidade para sua condenação. Todos nós aprendemos que, em direito, o nome que se dá às coisas é totalmente irrelevante. A natureza jurídica das coisas não advém do nome. Uma reunião com embaixadores é uma reunião com embaixadores. A vida em prédio público, a vida em prédio público. Em que mês? Em julho do ano eleitoral, eleições em outubro. Isso não traduz uma base fática suscetível de apuração em ação de investigação judicial eleitoral. Se o presidente queimou a largada em matéria de propaganda, que se lhe aplique a multa do 36. Se o presidente fez uso indevido de um prédio público, que se lhe aplique a multa do artigo 73 da Lei das Eleições. Mas o PDT, numa espécie de esquenta eleitoral, como naquelas escaramuças que antecedem os verdadeiros combates, optou pela AGE, como se houvesse discricionariedade técnica no trato dessa matéria, como se fosse possível tergiversar com a tipologia das ações eleitorais e com a cientificidade desse ramo do direito eleitoral. Eu não creio, sinceramente, tenha havido um erro. Não creio. O que se deu na espécie foi o uso indevido da justiça eleitoral como plataforma política de propaganda antecipada, de acesso artificial à mídia, como forma de catapultar uma candidatura cambaleante, que jamais decolou, como vitrine eleitoral, aqui sim, em flagrante desvio de finalidade, no uso da ação e batendo as portas do Tribunal Superior Eleitoral. Uma ação impostora, uma ação eivada de falsidade ideológica, uma ação totalmente fadada ao insucesso. Talvez por isso, diante desse fracasso iminente, desse retumbante insucesso anunciado, sobreveio o uso desesperado de uma espécie de boia de salvação, materializada numa injustificável alteração da causa de pedir, como se as ações eleitorais fossem buracos negros, como se as ações eleitorais tivessem causa de pedir aberta, como ocorre no processo de controle concentrado de constitucionalidade. Era uma investigação para apurar a rigidez jurídica de uma franciscana reunião com embaixadores. Não tem absolutamente nada de uso de aeronave. Tem café, pão de queijo, sanduíche, suco, tem nota fiscal de R$9 mil. Em prédio público, sim, mas para tratar dentro de um diálogo institucional forte,
confesso, ácido, desinibido, tratado com a Justiça Eleitoral, que semanas antes fizera uma mesma reunião com os embaixadores, e que depois do evento do presidente Bolsonaro produziu uma nota pública dentro de um diálogo institucional público sobre um tema que, numa democracia substancial, não poderia ser tabu. Numa nova narrativa, então, muito diferente, muito inventiva, falaciosa, com o devido respeito, aquela simples reunião de julho do ano passado passou a ser tida como o acender de um rastilho de pólvora que redundou na lamentável explosão dos atos do dia 8 de janeiro. Incidente lamentável, mas há 3 dias atrás, o atual ministro da Defesa do governo petista, que é um homem lúcido, esclarecido, o ministro... Esse evento não teve um grande líder, não teve uma liderança identificada, está em todos os jornais isso. Introjetou-se, ministro Floriano, a fórceps nas vísceras desse processo original que cuidava de um assunto diverso, um corpo estranho, tumoroso. Fatos que, por sua natureza, poderiam até ensejar novas investigações nos tempos processuais adequados e nas esferas próprias, não na via eleita, não com aproveitamento de processo instaurado para finalidade diversa, não com exasperação do prazo decadencial, já que AGEs têm que ser intentadas até a diplomação, no ano passado, 12/12, não na justiça eleitoral, não para finalidades e propósitos extrajurídicos, não ao arrepio do devido processo legal. No devido processo legal são os meios que justificam os fins, não para colocar fim eleitoral em Bolsonaro, no bolsonarismo, ou mesmo para varrer do mapa político um projeto de direita para o Brasil. De acordo com esse desenho inicial da causa, a defesa, ministra Carmen Lúcia, ofereceu contestação, produziu provas, e a causa de pedir delimita o contraditório. Isso não é uma questiúncula, isso é uma questão constitucional. Trata-se de assegurar o contraditório e a ampla defesa com todos os meios de recurso a ela, ampla defesa, inerentes. Não havia alteração da causa de pedir e, com a contestação, circunscrito o contraditório, demonstrou-se que, na conduta dos investigados, não há traço de abuso do poder. O ato foi eminentemente de Estado, foi institucional e oficial, fazendo uso do artigo 84(7) da Constituição Federal, foi realizado não na presença de eleitores, não na presença de candidatos, não na presença de atores eleitorais no plano geral das eleições de 22, foi publicizado, foram encaminhados convites ao TSE, ao Supremo, ao TST, ao TCU. O ministro Fachin, à época, chegou a responder dizendo que não iria. Foi despido de gravidade, notadamente para os fins alusivos a esse tipo de ação que a AGE, e o ministro Benedito, no dia 8 de dezembro de 22, Sua Excelência acabou de pontuar isso no relatório, proferiu uma decisão de saneamento, de organização do processo, fazendo, inclusive, alusão ao processo da chapa Dilma Temer. E, na parte final, Sua Excelência diz, em bom português, que a controvérsia fática recai sobre as circunstâncias em que a reunião foi realizada. Não o 8 de janeiro. Isso não é desdobramento de uma reunião com embaixadores, com todo respeito. Já tinha se iniciado a instrução probatória, ministra Carmelo, já tinha sido ouvido o depoimento do chanceler Carlos França em dezembro, antes do surgimento dos fatos. E o processo não caminhou para trás para refazer esse depoimento. Aqui sim há um cerceamento do direito de defesa. Isso não é documento novo, essa minuta de estado de defesa, isso é um fato novo, de 13 de janeiro do ano seguinte.
Essa decisão foi submetida a referendo, sim, ministro Benedito. Mas é preciso relembrar que contra esse acordo há um recurso extraordinário, já hospedado aos autos, e que pode, a tempo e a modo, a depender do resultado, guindar a matéria ao elevado crivo do Supremo, porque a matéria é constitucional. E aí vieram, em dispersão do escorço litigioso, 3 investigações. O evento com os embaixadores em si mesmo, a realização pelo investigado de uma live em 2021 e uma entrevista televisiva daquele mesmo ano, além dessa minuta. Vieram vários documentos aos autos, todos estão relacionados nas alegações finais, nos memoriais distribuídos ao elevado escrutínio de Vossa Excelência, mas tem um interessante. O ministro Benedito oficia o atual chefe da Casa Civil do governo petista, Rui Costa, e diz assim: vasculhe tudo que há aí, nesse ministério, em todos os ministérios, sobre esse evento, a bem da verdade material. E contra essa decisão também tem um agravo regimental, Sua Excelência, com absoluta fidedignidade, anotou isso no relatório, que pende de julgamento, com exame postergado para essa ocasião. No caso Dilma Temer, com todo respeito, a situação não é semelhante, a situação é idêntica. É idêntica. Havia referência na petição inicial de caixa 2, e o tribunal disse: não podem ser levados para dentro do processo os achados posteriores relativos às investigações da Lava Jato. É idêntica a situação. E se disse naquela ocasião: na apresentação serão apreciadas as provas produzidas até a estabilização da demanda, de modo que é somente o rol daqueles fatos, com a exclusão de quaisquer outros, preliminar acolhida para afastar os elementos ou fatos que extrapolam. O que houve nessa reunião, eminente presidente, senhores julgadores? Essa reunião nem de longe ostenta um caráter eleitoral. Essa reunião ostenta uma reunião de caráter diplomático. Como se viu, semanas antes, o Tribunal Superior Eleitoral convoca embaixadores, presidido à época pelo ministro Fachin, e faz uma exposição do que entende ser o discurso adequado para a justiça eleitoral. O presidente, e aqui se fez referência a diálogo institucional por isso, não num diretório partidário, em evento oficial, constante da agenda oficial, chama os mesmos embaixadores, chama o ministro Fachin para fazer uma espécie de contraponto institucional. Se o presidente é habilidoso ou não é habilidoso no vernáculo, isso também não está em julgamento. Tudo a demonstrar que se tratava, como se viu, de um ato típico de governo. Todas as testemunhas, que inclusive foram ameaçadas pelo advogado que me antecedeu da tribuna, em uníssono disseram exatamente a mesma coisa. Não tinha nada de eleitoral. Um evento de eleitoral ia ser convidado o ministro-presidente do TSE, um evento de eleitoral que não tem nem o candidato a vice do pré-candidato, não tem um político, não tem um candidato a nada. E o que veio lá da Casa Civil, depois dessa devassa do ministro Rui? Nada. Convites a embaixadores, convites a autoridades nacionais, selos, envelopes, respostas e confirmações de presença, ofícios circulares internos. Não tem nada de uso de avião da FAB, eu não vi nada disso no processo e eu li muitas vezes. Assim como é fantasiosa a inicial, é fantasiosa a narrativa oral que acabei de ouvir. O discurso do presidente dizia, dentre outras coisas, nós queremos corrigir falhas, nós queremos transparência. O TSE, 2 ou 3 dias depois desse evento, publica uma nota pública que foi apresentada como resposta ao teor da reunião. Globo, Portal UOL, Revista Isto É,
Veja, Metrópolis, SBT, Correio, dentre outros. Se alguma gravidade havia, do ponto de vista eleitoral, que se admite apenas para argumentar, essa providência acabou com ela. E aquela liminar que tinha sido concedida pelo tribunal que proibira a repercussão do evento, deram o tiro de misericórdia nessa imaginária gravidade que aquela conduta pudesse ostentar. O Tribunal Superior Eleitoral, no âmbito das duas competências, da administrativa e da jurisdicional, fez se esfumaçar a gravidade alegada na petição inicial. A autora, com todo respeito, sem nenhum pudor, junta esse documento apócrifo, impertinente, sem qualquer conexão com a lide. Os achados que vieram do Supremo, o ministro Alexandre pode me corrigir se eu estiver errado, contém, por exemplo, uma perícia papiloscópica sobre esse documento, dizendo assim, não é assinado, não é datado, não possui identificação, jamais foi tocado por alguém que não o escrivão da Polícia Federal, que fez a diligência e não se ocupou de colocar nem luva de látex, e a advogada que acompanhou a diligência. São as duas digitais que estão nesse documento, que nem merece o nome de documento, porque não é identificado, não é datado. Chegaram a dizer, Tarcísio, você tem participação? Não, tem até erros de português, ministro Carmelo. É um documento risível, é um documento que foi parar na casa do ministro Anderson, não saiu de lá e não teve propósito outro senão ir para o lixo. E nunca foi publicado, e nunca foi aplicado o artigo 136 da Carta Política Maior, convocação do Conselho da República, Conselho de Defesa. Vejam, houve quebra da cadeia de custódia, o documento é inútil, e inútil, inclusive, para o que ele pretende insinuar. Aliás, pelos mesmos fatos, ministro Cássio, a doutora Lindora, vice-procurador-geral da República, pediu arquivamento da investigação pelo ângulo criminal, pelos fatos do 8 de janeiro. Processo da relatoria do ministro Fux. Esse documento nunca foi publicado. Não há lastro jurídico para retirar dele nenhum efeito, muito menos eleitoral, retroativamente a julho, para corroborar um discurso de que lá em julho o presidente acendeu uma tocha olímpica que aparece lá em janeiro. Em relação a Walter Braga Neto, a injustiça é ainda maior. Não tem nada descrito na petição inicial, a não ser o nome dele na composição do polo passivo da demanda. A acusação não se preocupou em produzir uma linha, ele não participou do evento. Está correto no ponto parecer do Ministério Público. Não faz o menor sentido declarar a inelegibilidade desse candidato a vice quando essa sanção é personalíssima. Ainda sobre a gravidade. Tentativa de golpe. Tentativa de golpe. Conectada à reunião com embaixadores. Essa pretensão não dependeria de discursos outros que não os de descrédito da justiça eleitoral? Alguém que pretensamente vai praticar um golpe, vai se preocupar em perder tempo em desacreditar a justiça eleitoral? Em disputar eleições? Longe de estimular quaisquer insurgências após o resultado do pleito, tampouco liderá-las, o investigado entabulou sepulcral e prolongado silêncio nas redes sociais, em evidente recolhimento, tendente a digerir o insucesso eleitoral, numa espécie de ressaca eleitoral, prova cabal da aceitação.
do resultado eleitoral, apesar do natural descontentamento. No 8 de janeiro, Sua Excelência, o ex-presidente, estava internado em hospital nos Estados Unidos. Liderou a baderna, o quebra-quebra do dia 8 de janeiro, estimulou isso. Nada disso aconteceu. É inverossímil, totalmente inverossímil, essa narrativa de golpe de Estado. O que houve foi, sim, um debate lá na reunião de julho, e é isso que está em julgamento, legítimo, salutar, em torno da necessidade de aprimoramentos constantes do sistema eletrônico de votação. Talvez com verve imprópria, sim, mas substancialmente é isso que ocorreu. Proposta de melhoria na sistemática desse sistema eletrônico de votação. E a questão do voto impresso, presidente, não pode ser tabu. Foi objeto de uma proposta de emenda. O professor Paulo disse isso. E veja, uma emenda que não alcançou a maioria absoluta, mas alcançou a maioria simples. Eu tenho aqui 229 votos a favor, 218 contra. Porque houve a rejeição no Congresso Nacional de uma proposta de emenda, esse é um tema proscrito do debate público, quando a maioria simples dos congressistas já sufragou esse entendimento, quando já vigorou até a suspensão liminar pelo Supremo, em processo da lava do ministro Gilmar, a DI 5889, a Lei 13.165 de 2015, quando ensejou essa lei por parte do tribunal, licitações que foram realizadas, estudos técnicos em profusão. E quem apoiou essa lei desde a sua gestão? O primeiro investigado. Se elegeu 7 vezes deputado federal e uma vez presidente da República, empunhando essa bandeira. Professor André, são golpistas os parlamentares que votaram as iniciativas nessa matéria? São adeptos de atos antidemocráticos, os doutrinadores que sustentam a necessidade do voto impresso como reforço de confiança. Presidente, longe de mim querer fazer qualquer ironia, mas hoje acessava a página do TSE e vi com grata surpresa a iniciativa da formalização de um convênio entre o TSE e a USP, publicado no DO do dia 20 de junho, exatamente com esse objeto: analisar e avaliar a segurança do hardware e do software do sistema eletrônico de votação, identificando, se houver, vulnerabilidades ou falhas, indicando pontos de melhoria, visando aprimorar sua segurança, integridade e confiabilidade. O discurso do investigado nessa matéria, Excelência, vai ao encontro do que pensam milhões de brasileiros, que, certos ou errados, não tem nada de golpistas. E mesmo entre os que não gostam do discurso, há brasileiros honestos e leais que dizem: o discurso pode evoluir. Na linha de outras questões muito caras à democracia, é exatamente nisso que reside a liberdade de expressão. É nisso que reside uma das máximas expressões da liberdade, que é a liberdade de expressão. Já se atribuiu a Voltaire aquela famosa frase: posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Não se debate o acerto ou desacerto da implementação de cédulas impressas, mas a legitimidade em si do debate, como já sustentaram Leonel Brizola e como sustenta o presidente do PDT, subscritor da petição inicial. Excelência, que esse caso não se transforme, não reproduza as injustiças de um erro judiciário, como se deu no caso de um outro capitão, que é o capitão Dreyfus, na França, que na pena de ouro de Rui Barbosa se tornou um dos maiores erros judiciários da história, ocorrido em tempos embaraçosos da Terceira República Francesa. Um caso que, segundo Rui Barbosa, foi baseado em documentos falsos, em manipulação de provas, em revanchismo e imparcialidade da imprensa.
em controle da opinião pública, dentre outros, e que configurou, ainda entre aspas, nas palavras de Rui Barbosa, uma vindicta individual, uma condenação rancorosa. Com base nessas considerações, agradecendo a distinção, a atenção da Corte, os investigados reiteram o que vertido nas alegações finais. Muito obrigado, presidente.